federal do PT, Edson Santos e Alessandro Molon. Deputado Edson Santos, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Na verdade, há uma crítica, que me parece com alguma procedência, sobre os poderes demasiados que a FIFA exerce durante a realização da Copa do Mundo no Brasil. Como é que o senhor vê isso, deputado? Eu vejo com naturalidade, né? Parece que as pessoas esquecem que quando a Copa foi nos Estados Unidos, foi dessa forma, na Alemanha, na Espanha, na África do Sul. Esse é um ponto onde os países que querem sediar a Copa do Mundo tendem a acordar primeiramente, né? Então, não vejo problema nisso. O Brasil, é importante dizer que não foi a primeira vez que o Brasil tentou ter uma Copa do Mundo. Na época do Fernando Henrique Cardoso, tentou-se ter Copa do Mundo, Olimpíada, e o Brasil, pelas condições em que o país estava, principalmente de sua economia, não conseguiu trazer esse grande evento para o Brasil, esses grandes eventos para o nosso país. E é importante dizer também, Ricardo, que falam que serão 8 bilhões gastos com estádios. Na verdade, são investimentos, empréstimos do BNDES para a construção ou reforma de estádios. A FIFA vai deixar no Brasil em impostos o dobro disso, 16 bilhões de reais. E mais, se a gente pegar a televisão que está veiculando de imagem do Brasil, atingindo bilhões de pessoas, isso é a possibilidade de um retorno, de projeção de nosso país sem tamanho. Portanto, eu defendo com muita tranquilidade a realização desses eventos. Eu acho que as manifestações estão sendo superestimadas pela mídia. Sinceramente, eu não concordo que 50, 20 pessoas fechem uma rua, impeçam, né, o direito de ir e vir, né, de cidadãos em nome de uma manifestação, né? Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, ontem foram 4 mil pessoas, um país de 200 milhões de habitantes, 4 mil pessoas fizeram manifestação. E isso tem um relevo enorme aí pela mídia, que tenta, evidentemente, utilizar-se disso. Setor da mídia, que eu não vou colocar o jogo do poder dentro disso. Mas setores importantes da mídia, que nós sabemos quais são, que dão um superdimensionamento a esses eventos que buscam, né, nublar, né, o valor da realização da Copa do Mundo no Brasil. O povo não está entrando nessa. Deputado Alessandro Molon, mudando um pouco de tema, o senhor esteve recentemente no Chile participando de um seminário sobre o Marco Civil da Internet no Brasil. Na verdade, me parece que outros países estão se espelhando na lei aprovada no Brasil para também implementá-la. E eu queria que o senhor contasse essa experiência desse debate no Chile. Me parece que o senhor já está indo para a Itália, para um debate também na Itália com o mesmo tema. Como foi o debate do Chile? Que tipo de percepção os chilenos tiveram da aprovação da lei no Brasil? Bom, Ricardo, em primeiro lugar, é importante dizer que nós aqui no Brasil muitas vezes não temos ideia de com que admiração, com que atenção, com que respeito o Brasil é olhado por outros países no mundo. Eu fiquei muito impressionado nesse seminário no Chile. Eram representantes de 10 países latino-americanos, todos já tinham ouvido falar do Marco Civil da Internet, alguns já estavam estudando a lei e queriam entender como é que nós tínhamos feito uma lei que foi feita pela sociedade com participação de amplos setores da sociedade e que já é referência mundial. Em seguida vou para a Itália, a convite da Câmara dos Deputados da Itália. A Itália vai assumir a presidência do Conselho Europeu no próximo semestre. Então, a Itália vai exercer esse papel de liderança em toda a Europa no próximo semestre. E eles pretendem propor para a Europa uma lei sobre a internet inspirada no Marco Civil da Internet brasileiro. Quer dizer, é motivo de orgulho. Isso mostra como, entre tantas outras coisas, a gente pode fazer coisas que sirvam de exemplo para o mundo. A maneira como o Brasil enfrentou a crise econômica é outro exemplo para o mundo. Vários países olham para o Brasil e dizem: o Brasil fez políticas anticíclicas. Quando todos os países paravam de gastar, o Brasil gastou, o Brasil investiu. Contou com o mercado interno para poder sair da crise. É claro, né? E por isso nós não enfrentamos o desemprego que outros países enfrentam. E para terminar, quer dizer, outro motivo de orgulho para o Brasil, essa ideia de participação da sociedade nas decisões públicas, que vem sendo debatida recentemente, é motivo de orgulho para o Brasil fora no exterior também. Por exemplo,
O orçamento participativo deve ser implementado nos próximos anos nos Estados Unidos da América. Foi inventado aqui no Brasil. Quando se inventou, ninguém falava disso. Deputado, a propósito, em ampliar os espaços da sociedade, enfim, nas decisões governamentais, a presidente Dilma mandou um decreto para... emitiu um decreto, não mandou, na verdade, o que se quer, o que o presidente Renan quer é, na verdade, que ela mande um projeto de lei. Mas ela emitiu um decreto estabelecendo a criação de conselhos populares. E aí se estabeleceu, obviamente, logo um grande debate no Brasil, que o Brasil estava dando uma guinada à esquerda, implantando um governo bolivariano, enfim, que saímos inspirados nas decisões originais de Chaves, enfim. Como é que o Congresso estaria com seu papel reduzido? Enfim, como é que o senhor vê esse tipo de discussão que se instalou no Brasil? Inclusive, o presidente do Congresso, Renan, solicitou a retirada, que a presidência, na verdade, não cancelasse os efeitos do decreto, ou o Congresso ia aprovar o cancelamento um projeto de decreto legislativo, tirando efeito do decreto da presidente, que cria os conselhos populares. Como é que o senhor viu esse tipo de polêmica? Bom, primeiro, quem diz que o decreto reduz o papel do Congresso não leu o decreto. Eu li o decreto. O decreto não tem nada de inconstitucional, o decreto não tem nada de ilegal, e o decreto não substitui ou diminui o papel do parlamento em nada. Ao contrário, o decreto regulamenta primeiro conselhos criados e aprovados por lei. Ele regulamenta de que maneira o Poder Executivo vai ouvir a sociedade para enviar suas propostas ao parlamento. Agora, eu fico perplexo com a reação que houve por conta desse decreto, porque as pessoas e os setores da imprensa que atacam hoje o decreto são os mesmos que acharam o povo lindo nas ruas. Ano passado, 1 milhão de pessoas. Então, o povo serve para ir para a rua, mas não para decidir. O povo serve para se manifestar, mas não para ser ouvido. Então, não ouçam o povo. O poder público não deve ouvir o povo. A democracia representativa ela enfrenta uma grave crise no Brasil e no mundo. Um cartaz que a gente viu seguidamente nas passeatas do ano passado foi "não me representa", ou seja, as pessoas estão dizendo o parlamento, a política está distante da sociedade. Quando a presidente propõe que o governo dela se abra para ouvir a sociedade, o Congresso diz não, você não pode ouvir a sociedade. O que a gente quer? Deputado Edson Santos, como é que o senhor vê esse tipo de polêmica e na verdade, como é que o senhor analisa, digamos, essa solicitação do presidente Renan para que a presidente da República volte atrás e mande um projeto de lei para ser discutido no Congresso? Não, primeiro é que os conselhos já existem. Eu fui ministro de Estado, né, da Igualdade Racial. Verdade. E tem o Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial. E nós discutimos o Estatuto da Igualdade Racial com a sociedade a partir do Conselho. Né? Aliás, no debate com os deputados, né, o mecanismo que tínhamos de avaliar mudanças ou não no projeto de lei era exatamente o Conselho, onde estava representada a sociedade civil ali. Edson, desculpa te interromper. E, na verdade, o Estatuto, quando o seu Ministério enviou ao Congresso Nacional, enviou depois de ouvir e submeteu o Estatuto ao Congresso. Ao Conselho. Sim. Primeiro ao Conselho. E depois ao Congresso. Passamos noite conversando sobre o Estatuto da Igualdade Racial com conselheiros, representantes de entidades do movimento negro, até chegarmos àquele formato. Você acha, então, que o presidente não deva voltar atrás? Eu acho que não deve. Eu acho que essa é proposta uma boa briga. Um projeto de lei para o Congresso... Não, até porque os conselhos já existem, Ricardo. O Conselho Nacional de Saúde, esses vários conselhos que o governo, eles já existem. O que a presidente fez, já existem por lei. O que a presidente fez foi regulamentar a relação do Poder Executivo com esses conselhos. Ora, será que o Executivo não tem, né, essa faculdade de organizar a sua relação com a sociedade civil a partir dos conselhos? Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.